Olá e bem-vindos a mais um episódio. Desta vez eu vou começar já onde nós tínhamos ficado no episódio anterior, portanto no anexo F, como podem ver, e vamos dar início a ver se, estamos na página 47, a ver se conseguimos dar vazão aqui à situação, porque depois no fim eu quero quero-vos mostrar a página do Facebook, onde tem todas as discussões possíveis e imaginárias. Se houverem perguntas, é lá que vocês também podem ir, porque o Baron está lá e ele responde única e exclusivamente, aliás, porque ele é que é o pioneiro, ele é que serviu isto já vezes sem conta, e acho que é interessante levar-vos um bocadinho até àquela página para que percebam também a situação. E também vou deixar o meu link da minha página do Facebook, porque eu recebi vossas mensagens a pedir para eu enviar e de facto, minha culpa, é difícil porque vocês não vão estar a deixar o vosso e-mail aqui no YouTube, portanto podem sempre mandar uma mensagem privada e eu enviarei a situação. Ora bem, como eu vos tinha explicado ontem, nenhum corpo é pago em e para o registro. Ora, nenhum corpo é pago e ninguém paga por nada. O porquê do porco? Do porco. Yes, do porco! Porque o porco é nosso irmão. Pois é, mas isso é outros 500. Ok, o corpo. O corpo porque aquilo que vocês veem aqui é a evidência do facto, não é? Porque eu tenho um corpo, não é? Logo eu tenho sangue, não é? E eu sou a evidência física, portanto, eu sou o papel, ou melhor, eu não sou o papel, porque tudo o que está no papel é a minha ficção, não é? Eu sou a realidade, portanto, eu sou o facto, a prova de que há o facto, é o meu corpo, é a minha prova, ok? Porque senão eu poderia dizer que a cadeira, ou aqui a minha chávena era eu, não é? E aqui nós podemos ver que, não, então eu posso refutar aquilo que tu estás a dizer, porque eu consigo perceber que o teu corpo tem sangue, alma, não é? E a caneca é uma caneca, não tem sangue e não tem alma, ok? Ok. O que isto significa? O que aconteceu e quando isso aconteceu e qual é o resultado. Isto está se tornando cada vez mais difícil de validar de uma fonte confiável, pois muito do que estava disponível foi removido do registro público. No entanto, é um facto bem conhecido que os vencedores reescreveram o registro público para atender às suas necessidades. Também foi notado que onde há algo a esconder, então estará escondido. No entanto, ainda existe uma grande quantidade de informações disponíveis. Um desses recursos é este, que podem ver aqui, Library Gold Standard and Its Future, publicado por A.P. Dutton & Co. Inc. Segundo todas as contas, este é o trabalho de um jovem economista da Universidade de Londres. Um comentário sobre o livro feito por T.E. Gregory, que diz o seguinte: entre 1919 e 1925, um esforço cooperativo e bem-sucedido foi feito para substituir os sistemas monetários do mundo sobre uma base sólida, e o padrão ouro internacional foi assim restaurado. Nos últimos anos, várias circunstâncias se combinaram para colocar em perigo esta obra de restauração. O colapso do padrão ouro em vários países produtores da matéria-prima no decorrer de 1930
foi seguido pela suspensão do padrão ouro em vários países europeus em 1931. O país mais importante a ser expulso foi a Grã-Bretanha, que havia revertido ao ouro após a guerra pelo Gold Standard Act de abril de 1925. O Gold Standard Amendment Act, aprovado em 25 de setembro de 1931, suspende o padrão ouro neste país, conduzindo não só à suspensão pelos países escandinavos e pela Finlândia, mas também à suspensão na Irlanda e na Índia. Outros países seguiram, incluindo o Japão e os Estados Unidos da América. Seguido pela isenção de responsabilidade usual, nota, as opiniões expressas em Mises.org não são necessariamente as do Mises Institute. Achamos muito estranho como hoje em dia há sempre um aviso de isenção de responsabilidade e ninguém fica fiel às suas palavras. É muito estranho que não haja um registro desta lei de emenda do padrão ouro de 1931 no site do legislativo.gov.uk. Eu quero saber porquê. O Google traz 36.600 resultados, mas nada na web da legislação do .gov.uk. Muito estranho isso. Então, a lei do padrão ouro foi abolida e há outras evidências para apoiar isso? Bem, para os mais velhos de nós, existe a memória viva. As pessoas costumavam ser pagas com soberanos de ouro e moedas de prata, imagine isso. As pessoas costumavam ser pagas com dinheiro de verdade, que absurdo. No passado e por milhares de anos, os comerciantes costumavam usar moedas de ouro e pratas reais para o comércio. Naquela época, os comerciantes usavam o cofre do ourives para manter o seu dinheiro seguro em troca de uma nota de caixa no valor do que foi depositado nos cofres do ourives. Então, o que é que aconteceu? Muita coisa aconteceu. Ora, os empréstimos fracionados aconteceram quando foram legalizados pelo governo por acordo que os bancos poderiam emprestar mais dinheiro na forma de notas do que o banco tinha ouro ou dinheiro suficiente para sustentar. Uma nota de banco não é dinheiro. Uma nota de banco nunca foi dinheiro, mas uma nota apoiada pelo dinheiro em depósito no banco, o ouro ou a prata, esta também é uma fraude de licença legalizada por acordo. Fraude ainda é fraude, legalizada ou não. Fraude por acordo ainda é fraude. Os bancos não têm dinheiro suficiente em depósito para sustentar as notas em circulação e isto é o mais evidente que nós poderíamos estar a ver neste momento em 2020, porque a guerra que está aqui a acontecer e que ninguém fala sobre ela é precisamente esta situação. Não há vírus, há falta de dinheiro. E o vírus é nada mais, nada menos do que criar pânico para distrair as pessoas do que é que realmente está a acontecer. A bolha está tão grande, e eu sempre disse isto, quem me conhece sabe que eu sempre venho a dizer desde 2018 que eu estava à espera que isto acontecesse. Nunca pensei que fosse com tamanha estupidez de trazer um vírus para a situação, mas pronto, eles jogam as cartinhas da forma como eles sabem e acham que vai ter resultados. Se bem que eu não acredito que esteja a ter o resultado que eles estavam à espera que iria ter, mas em algum momento de 1800, os bancos reivindicaram o ouro e prata, pois nunca haveria dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas que os bancos criaram por meio de um acordo licenciado com o governo. Os factos são estes. Uma nota de banco não é dinheiro e nunca foi, mas apenas uma nota ou registro de algo de valor. Enquanto houvesse uma lei do padrão ouro, a nota do banco seria algo de valor percebido, pois teria uma relação com algo de valor em depósito na forma de ouro ou prata. E se não houvesse ouro ou prata para dar algum valor à nota do banco, o que então? Qual é então o valor de uma nota do banco? Se não houver lei de padrão ouro e não houver dinheiro representado pela nota do banco, então qual é o valor da nota do banco?
E isto é engraçado porque ontem mandaram-me um vídeo que eu achei extremamente interessante, acho que foi na RTP, não, acho que foi na TVI, que estava lá um daqueles palhacitos a falar, e ele estava a dizer que estava a acontecer algo por trás, que o povo não estava a ser informado, mas que os grandes banqueiros, portanto os internacionais, eu acredito que Suíça e por aí fora, que aproveitaram esta onda do que está a acontecer e que estão a trabalhar para acabarem definitivamente com o dinheiro. E eu achei interessante ele estar a dizer isso porque faz parte da narrativa. Há que haver sempre, uns escondem e uns são pagos para ir lá e dizer, olha, vai começando a pôr informação aí para fora, porque se algum dia acontecer alguma coisa eles não podem dizer que a gente não falou e que a gente não avisou, a gente esteve lá a falar, mas ninguém nos deu foi ouvidos, olha, pronto, temos pena que é o que tem acontecido até à data de então, não é? Portanto, ora, para pagar todas as dívidas que os bancos criaram por meio de um acordo licenciado com o governo. Os factos são estes: uma nota de banco não é dinheiro e nunca foi, mas apenas uma nota ou registro de valor. Enquanto houvesse uma lei de padrão ouro, a nota do banco seria algo de valor percebido, pois teria uma relação com o algo de valor em depósito na forma de ouro ou prata. E se não houvesse ouro ou prata para dar algum valor à nota de banco, então qual é então o valor de uma nota de banco? Se não houver lei de padrão ouro e se não houver dinheiro apresentado pela nota do banco, qual é o valor da nota do banco? Se não houver dinheiro para sustentar a nota do banco, então a nota do banco nada mais é do que um pedaço de papel com marcas de nenhum valor. Seria dinheiro de monopólio. Como podemos mostrar que isso é factual? Simples. Leve algumas notas do banco para o Banco de Portugal, vá até ao caixa e exija o dinheiro que o Banco de Portugal promete pagar sobre demanda. Não é tão difícil, ou é difícil de fazer isso. Não se surpreenda quando o caixa olhar para você de forma estranha e se você insistir, o segurança do banco será convocado para removê-lo das instalações por perturbar a paz. É sempre esta parte que eu acho que é interessante, perturbar a paz. Quantas provas você precisa? O que mais temos como evidência? Bem, existe o Bills of Exchange, ou letras de câmbio, acto de 1882, porque não existia as letras de câmbio de 1882, não precisávamos de nenhuma lei de letras de câmbio antes de 1882. Porque essa data é tão significativa? Pode ser porque o governo entrou no capítulo 11 da insolvência antes de 1882 devido à fraude de empréstimo? Que tal você tomar um empréstimo e depois pedir ao banco para fornecer o teor dos fundos que remontam a 3 contas e estar em conformidade com os regulamentos de lavagem de dinheiro de 2007? Não prenda a respiração esperando pela resposta. O banco não pode fornecer o registro histórico da origem dos fundos. Aqui está do molho, não percebo porque aqui está do molho, mas é a origem dos fundos. O que realmente acontece quando você entra em um ponto de venda e compra alguns produtos com as notas promissórias do Banco de Inglaterra, ou neste caso o Banco de Portugal, em seguida você se aproxima do caixa e faz uma oferta de pagamento, que é um pedaço de papel do Banco de Portugal em que há uma promessa de pagamento, mas nenhum pagamento real é realizado. Não é possível pagar nada sem dinheiro. Uma nota de banco não é dinheiro. O caixa então lhe dá um recibo da oferta de pagamento, portanto, na verdade, pedaços de papel mudaram de mãos, tanto com palavras quanto com números. Isto está em conformidade com o Bills of Exchange, que é, já vos tinha dito aqui para cima, que é letras de câmbio de 1882, já que 2 folhas de papel com o mesmo valor percebido mudaram de mãos. Mas quando você voltou ao ponto de venda e pagou pelas mercadorias com dinheiro? Nunca. Quando é que você pagou alguma coisa com dinheiro de verdade?
Uma nota de banco nunca foi dinheiro. Não existe um sistema monetário. A economia é baseada na confiança e crença em um sistema monetário onde não há dinheiro. Alguém pode me dizer onde posso comprar 20 euros de confiança ou 20 euros de fé? A confiança e a crença não têm substância material. A confiança e a crença são fruto da imaginação. E é tudo aquilo que nós temos estado a lidar. Continuamos a usar essas palavras dinheiro e pagamento sem nunca pensar no real significado delas. Como pode haver economia sem dinheiro? O comércio é uma farsa. Como é possível haver dívida quando não há dinheiro? Cada obrigação contratual que você já assumiu é nula por padrão, porque nunca houve divulgação completa pelas partes. Você trabalha por pagamento, mas nunca é pago. Não há dinheiro para pagar, apenas notas de banco que fazem promessas que nunca podem ser cumpridas. Mesmo quando havia dinheiro real, na forma de moedas de ouro e prata, o peso das moedas de prata somado, uma libra, portanto neste caso, nunca pesava uma libra. Ou, na época em que havia moedas de 10 cêntimos, duas delas nunca pesavam uma libra. Isso nunca aconteceu. Pare de viver na terra dos sonhos e enfrente os factos. O que é que são 100, portanto neste caso é o R. A prata esterlina britânica pesava em onças Troy. Bem, 100 libras é 100 libras. É 45 quilos. Isso é mais do que 25 quilos. É maior do que o peso do transporte considerado seguro sob a Lei de Saúde e Segurança no Trabalho, a Acta de 1974, onde mais de 25 quilos é um levantamento para duas pessoas. Isso nunca aconteceu. Sempre. Quando as pessoas vão acordar e sentir o cheiro dos grãos de café, quando? Encarem os factos, por favor. Estar em uma sociedade capitalista é explorar outra para ganho pessoal, mas nunca houve nenhum ganho porque você nunca é pago. Os banqueiros e os políticos vão ficar realmente chateados quando descobrirem que foram enganados também. 100 milhões ainda não tem valor porque não há dinheiro. 100 mil vezes zero igual a zero. Estes são os factos. Pode-se dizer que estou inventando tudo isso à medida que prossigo. Isso pode ser verdade, mas apenas talvez. É uma rua de mão dupla. Os políticos, os banqueiros e os governos vêm inventando isso há anos e ninguém nunca percebeu. Alguém inventou tudo. Portanto, a verdadeira questão é esta. Também é verdade que, onde há evidência material física em contrário, o óbvio permanece como facto. Quando a declaração ou o documento que contém os detalhes do óbvio é então o facto documentado de que não pode ser contestado, pois não há nenhuma evidência física material em contrário do óbvio. Sherlock Holmes é um personagem fictício criado pelo médico e escritor escocês Sir Arthur Conan Doyle, formado pela Escola de Medicina da Universidade de Edimburgo. É claro que Sir Doyle era um homem culto, muito hábil no raciocínio analítico e dedutivo. Destes escritos de Sir Arthur Conan Doyle há o seguinte: A Study in Scarlet, parte 2, capítulo 7, página 83. Ao resolver um problema desse tipo, o importante é ser capaz de raciocinar para trás. Essa é uma conquista muito útil e muito fácil, mas as pessoas não a praticam muito. Nos assuntos cotidianos da vida é mais útil raciocinar para a frente e assim o outro acaba sendo negligenciado. Há 50 que podem raciocinar sinteticamente, por outro que pode raciocinar analiticamente. And The Sign of the Four é o segundo romance de Sherlock Holmes, escrito por Sir Arthur Doyle. Quando você eliminou o impossível, o que restar, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Esta é uma das minhas, dos meus motos preferidos.
até porque eu acredito que a minha mente sempre pensou desta maneira. Porque quando eu vejo uma situação e os factos me são apresentados, tal e qual como quando eu tive acesso a este documento, os factos me foram apresentados aqui, e eu, à medida que ia lendo, eu ia fazendo as minhas próprias pesquisas, e eu ia tendo, a minha mente ia dizendo, ok, não, eu vou ter que ir à procura disto, porque eu vou ter que, não, isto não pode ser assim, claro que não pode ser assim, não é? E qual foi a minha surpresa quando eu reparei que tudo aquilo que está aqui escrito é real. Tem evidência no facto, não é? Então, logo à partida, tem que ser verdade, certo? Onde há falta de evidência material para apoiar a reivindicação, então a reivindicação está sendo feita não um ato de fraude pelo próprio facto de que não há evidência material para apoiar a reivindicação. A própria falta de evidência física material para apoiar a reivindicação é a evidência que é a evidência material que prova a reivindicação é fraude. Considero o seguinte, existem alguns fundamentos a serem considerados antes que um acordo ou contrato seja válido e executível. Divulgação total pelas partes. Se não houver divulgação completa pelas partes, o acordo será anulado desde o início. Não haveria nenhuma evidência física material para nenhuma divulgação ausente, mas a ausência dessa evidência física material é a evidência da fraude. Apreciação acordada por ambas as partes. Deve haver uma consideração por ambas as partes. Deve haver evidência material desta consideração. No caso dos bancos, este seria um registro quanto à origem dos fundos emprestado ao mutuário. Se o banco não forneceu essa evidência material da origem dos fundos, ele não faz nenhuma contrainspeção e não pode sofrer qualquer perda. Deve haver um acordo assinado por ambas as partes. Sem a assinatura de ambas as partes, não há evidência material para o acordo ou contrato. Para estar em conformidade com a Lei das Sociedades de 2006, segundo a lei da Inglaterra e País de Gales ou da Irlanda do Norte, um documento é executado por uma empresa, A, pela fixação do seu solo comum, ou B, pela assinatura de acordo com as seguintes disposições. Um documento é validamente executado por uma empresa se for assinado em nome da empresa, A, por 2 signatários autorizados, ou B, por um diretor da empresa, na presença de uma testemunha que ateste a assinatura. Nunca visto. A própria ausência do selo da empresa, do banco, ou de assinaturas da empresa, é a prova material de que as atividades são fraudulentas desde o início. Ora vamos, titular da conta, assina o contrato de empréstimo ou hipoteca ou o cartão de crédito do banco, o oficial do banco não o faz, portanto não há acordo ou contrato. O titular da conta, a assinatura transforma o contrato de empréstimo em um instrumento financeiro com o valor do valor acordado. O banco não divulga ao titular da conta que o titular da conta criou um ativo, instrumento financeiro, ativo depositado no banco pelo titular da conta. O instrumento financeiro permanece propriedade do titular da conta, desde que o titular da conta criou um instrumento financeiro com a assinatura. O banco não divulga a responsabilidade do banco ao titular da conta para o valor do ativo do instrumento comercial. O banco não fornece ao titular da conta um recibo de depósito do ativo ou instrumento comercial. Novo crédito é criado nos livros bancários creditados contra o instrumento financeiro, titular da conta. O banco não divulga ao titular da conta que a assinatura do titular da conta criou um novo crédito que é reivindicado pelo banco como um empréstimo ao mutuário, valor do empréstimo creditado em uma conta para uso do mutuário como crédito. O banco engana o mutuário chamando crédito de empréstimo, quando é um ativo depositado criado pelo titular da conta.
O banco engana o público em geral, chamando esse processo de empréstimos hipotecários, empréstimos e similares. O banco engana o mutuário cobrando juros e taxas quando não há contraprestação fornecida ao titular da conta pelo banco. O banco não fornece dinheiro próprio ou instrumentos comerciais. Portanto, o banco não tem contraprestação na transação e, portanto, não existe um contrato verdadeiro. O banco engana o titular da conta que o crédito autocriado pelo titular da conta é um empréstimo do banco, portanto não há divulgação total, portanto não existe um contrato verdadeiro. O titular da conta é o verdadeiro credor na transação, porque ele deu alguma coisa em troca. O titular da conta criou o novo crédito como instrumento comercial. O banco não forneceu nenhum valor ou consideração. O banco engana o titular da conta que o titular da conta é devedor e não credor. O banco oculta seu passivo por contabilidade fora do balanço e só mostra o seu livro de devedores para enganar o mutuário e o tribunal. O banco está autorizado pelo governo a cometer ações que, de outra forma, seriam ilegais. Fraude bancária. O tribunal é uma sucursal da mesma empresa, veja o anexo C, a evidência material do facto. O tribunal tem a obrigação de apoiar as ações licenciadas pelo Estado. Existe um claro conflito de interesses aqui. O banco exige pagamentos ao titular da conta, sem justa causa, o que é um engano, roubo e fraude. O banco vende instrumento financeiro ao titular da conta, do titular da conta a terceiros com fins lucrativos. Tudo porque vocês deram a vossa assinatura. E vocês não pararam para perguntar, oh amiguinho, de onde é que vem esse dinheirinho? Hã? O dinheirinho vem de onde? E por aí vamos. A venda do instrumento financeiro confirma que ele possui valor intrínseco como um ativo, embora esse valor não seja criado ao titular da conta como criador e depositante do instrumento. O banco oculta a verdade do titular da conta, não admitindo roubo nem compartilhando o produto da venda do instrumento financeiro ao titular da conta com o titular da conta e criador do instrumento financeiro. O instrumento financeiro do titular da conta é convertido em um título por meio de um fundo de fideicomisso ou acordo semelhante, convertido a um título por meio de um fundo fictício ou acordo semelhante, a fim de derrotar as restrições nas transações de contratos de empréstimo, exatamente. O título incluído, o contrato de empréstimo, é vendido a investidores, apesar do facto de tal securitização ser ilegal. O banco não é o titular no devido curso do contrato de empréstimo. Somente o titular, no devido tempo, pode reivindicar o contrato de empréstimo. O banco engana o titular da conta que o banco é titular no devido curso do contrato de empréstimo. O banco faz cobranças fraudulentas ao titular da conta por pagamentos de empréstimos aos quais o banco não tem direito legal, uma vez que não é o titular no devido curso do contrato de empréstimo. O banco não adiantou dinheiro próprio para o titular da conta, mas apenas a assinatura monetizada do titular da conta. Juros bancários são usuários com base no facto de não haver dinheiro fornecido ao titular da conta pelo banco, de modo que quaisquer juros cobrados seriam usuários. Portanto, as operações de empréstimo do banco são inconsistentes. O banco não tem necessidade real de hipoteca sobre a propriedade do mutuário, uma vez que o banco não tem contraprestação, nem risco, nem necessidade de segurança. Portanto, os exploradores bancários, correntista, exigindo uma hipoteca redundante e injusta.
O banco engana o titular da conta que a hipoteca é necessária como garantia. O contrato de hipoteca é um segundo instrumento financeiro criado pelo titular da conta. O depósito do contrato de hipoteca não é creditado ao titular da conta. O banco vende o contrato de hipoteca do titular da conta com fins lucrativos sem divulgação ou divisão dos rendimentos para o titular da conta. Já veem aqui a quantidade de dinheiro que eles nos devem. A venda do contrato de hipoteca confirma que tem valor intrínseco como ativo, embora esse valor não seja creditado ao titular da conta como criador e depositante do contrato de hipoteca. O banco engana o titular de conta que o banco é o titular no devido curso da hipoteca. O banco extorquia pagamentos injustos do titular da conta sob coação com ameaça de execução hipotecária. O banco rouba riqueza ao titular da conta, intimidando o titular da conta para fazer pagamentos de empréstimos injustos e fraudulentos. Assédio bancário ao titular da conta, se o titular da conta deixar de fazer pagamentos ameaçando o recurso legal. Vou só encher aqui o meu chazinho, deem-me só um segundo, mas como vocês podem ver, até agora, não é? Eu disse-vos que o vosso queixo ia cair, não é? E dá mais. Sim, dá muito mais. Só vamos na página 52. Ora bem, onde é que eu tinha parado? Aqui. O banco recruta advogados dispostos a enganar o titular da conta e julgar e explorar o titular da conta. O banco engana o tribunal de que o banco é titular no devido curso do contrato de empréstimo e hipoteca. Os advogados do banco enganam e exploram o tribunal para defraudar o titular da conta. A licença governamental do banco, onde uma licença é a permissão para participar em uma atividade de que outra forma seria ilegal. O Tribunal Judiciário é a sede da empresa que concede a licença e tem a obrigação de permanecer-se a favor do titular da licença. Visto que o Judiciário é uma sede da empresa, do Estado, que concede a licença. Ver o anexo C, a evidência material do facto. O Judiciário é uma sucursal do Estado, empresa, e isso é confirmado pelo excelentíssimo Lord Chief Justice Sir Jack Beatson, FBA. Este é um facto que ficará registado. O Estado, empresa, não tem autoridade legal para conceder a licença, até porque, como nós vimos, o Estado não existe, é fictício, foi criado ficticiamente pela mente, logo à partida, bang. Portanto, veja o anexo B, a autoridade do caso, como evidência material definitiva deste facto de que os governos não deram seu consentimento ou autoridade legal para a empresa, Estado, Governo, criar legislação ou conceder licença. Este é um facto que ficará registado. O banco rouba ao titular da conta propriedade hipotecada com impunidade legal. Isto aconteceu-me a mim. O banco mantém o titular da conta responsável por qualquer saldo pendente dos empréstimos originais, mais os custos, os lucros bancários do contrato de empréstimo e a hipoteca por venda do contrato de empréstimo, a venda da hipoteca em encargos de principal e juros, taxas cobradas, aumento da sua capacidade de empréstimo devido ao titular da conta, ativo hipotecado, e pela aquisição do titular da conta, propriedade hipotecada em foreclosure. O banco retém o valor do aumento para a oferta de dinheiro criado pela assinatura do titular da conta, assim que a conta do empréstimo for encerrada. O titular da conta é prejudicado pelo contrato de empréstimos e hipoteca do banco por roubo de seu ativo de instrumento financeiro, roubo do seu ativo hipotecário, sendo enganado para o status injusto de escravo de dívida, pagando riqueza vitalícia ao banco, pagando taxas e encargos injustos, vivendo com medo de execução hipotecária e, por fim, tendo a casa de sua família roubada
pelo banco. Assim, o negócio de empréstimo de hipoteca bancária é inconsistente. Então, qual é a evidência material que está faltando? Primeiro, há o contrato ou acordo que não tem assinatura do banco ou do selo da empresa. A verdadeira contabilidade do banco, empresa, que mostra a origem dos fundos que o banco emprestou ao mutuário. A total divulgação do banco, empresa, ao facto de que é a assinatura do titular da conta que criou o instrumento comercial e o ativo que é o verdadeiro molho dos fundos. O consentimento dos governados, a autoridade legal registrada e para o registro. Factos são factos porque são factos. Os factos têm substância material. A evidência material dos factos é algo de substância material. Quando não há substância material para os factos, então há o Bill e o Ben inventando coisas à medida que avançam. Estes são os factos. Esta é a evidência documentada dos factos. É a própria falta de prova material em contrário a esses factos documentados que é a prova. Onde não pode haver nenhuma evidência física apresentada como evidência material de que o oposto é verdade, é por padrão o facto e fraude. Todos nós somos vítimas deste mesmo crime criminoso e intencional e inconsistente. Isto é inclusivo, mas não limitado a os advogados, portanto, os advogados, aqui tem os barristers, portanto são os advogados, os juízes, os membros do parlamento, a equipa bancária, o polícia, o povo da terra, quem não é vítima deste crime inconsciente. Estes são os factos e os factos documentados para o registro. Estes factos permanecem como factos até que alguém apresenta prova material que seja um facto contrário ao declarado, documentada nos e para os factos registrados. Quem é louco? O louco ou o louco que segue o louco? Portanto, sem má vontade ou irritação. E vamos entrar aqui no anexo G. A casa de um inglês é o seu castelo. Portanto, isto aqui existe muito essa ideia de que eles seguem isto muito à letra. Eu vou-vos ler porque eu acho que também é pertinente e seria interessante dizer que a casa de um português é o seu castelo. A Rainha Elizabeth II, e porquê que eu digo isto? Porque Portugal é um vamos ver assim, aqui o governo de Inglaterra, ok, é dono de 174 franchises, sendo um deles Portugal. Portanto, por isso é que este documento é válido em todo o mundo, porque esta senhora, a Rainha Isabel II, eu não sei que raio de mulher é esta, ou como é que ela fez, não é? Mas ela é dona da terra. Ela é dona da terra. A senhora é dona da terra. Ela comprou a terra é dela. Aonde é que... Hello? Não. És dona do quê? Assinaste do quê? Se ninguém deu consentimento para nada. Quem és tu? Não é? Porque tu tens um corpo, não é? Tu és a mulher. Nada te difere de mim, a não ser a maldade que tu tens vindo a praticar desde que estás aí, viva, não é? E aí é que eu digo que, pois, não. Ora, a Rainha Elizabeth II fez um juramento verbal ao entrar em serviço, status servant, por sua própria vontade. Este juramento era para cumprir as leis e tradições da terra. A casa de um inglês é o seu castelo e um ataque ao castelo é um reconhecido ato de guerra. Em tempo de guerra, as vítimas da guerra são apenas isso, as vítimas da guerra. Aquele que consistentemente entra em um ato de guerra, consciente ou inconsciente, ainda entrou um ato de guerra por sua própria vontade. Os ocupantes que defendem o castelo não podem ser considerados culpados por quaisquer vítimas de guerra, embora essas vítimas de guerra
devam acabar mortas. Isso é reconhecido pelas tradições históricas desta terra e podem ir ver aqui a este website. Uma doutrina de Castelo, também conhecida como Lei de Castelo ou Defesa da Lei da Habitação, é uma doutrina jurídica que designa a residência de uma pessoa ou qualquer lugar legalmente ocupado, por exemplo, um veículo ou local de trabalho, como um lugar em que essa pessoa, certas proteções e imunidades lhe permitem, em certas circunstâncias, usar a força, até incluindo a força letal, para se defender contra um intruso, livre de responsabilidade legal, processo pelas consequências da força usada. Normalmente a força letal é considerada justificada e uma defesa de homicídio justificável aplicável nos casos quando o ator razoavelmente teme perigo iminente de morte ou lesão corporal grave para si ou para outro. A doutrina não é uma lei definida que pode ser invocada, mas um conjunto de princípios que está incorporado de alguma forma na lei de muitos Estados. Ora, o conceito legal de inviolabilidade do lar é conhecido na civilização ocidental desde a época da República Romana. Portanto, serve para nós porque nós ainda hoje somos governados aqui pelos senhores romanos. O termo deriva do ditado histórico do common law inglês de que a casa do inglês é o seu castelo. Este conceito foi estabelecido como lei inglesa pelo jurista do século XVII, Sir Arthur Coke, em seu The Institutes of the Laws of England, em 1628. A frase foi levada pelos colonos ao Novo Mundo, que mais tarde removeram o inglês da frase, tornando a casa de um homem é o seu castelo, que se tornou simplesmente a doutrina do castelo. O termo tem sido usado na Inglaterra para indicar o direito absoluto de uma pessoa de excluir qualquer pessoa de sua casa, embora isso sempre tenha tido restrições e desde o final do século XX os oficiais de justiça também tiveram poderes crescentes de entrada. Há uma alegação aqui de que desde o final do século XX, os oficiais de justiça também têm crescente poder de entrada. Isto é incorreto porque um oficial de justiça no século XX é um servo da corporação da coroa e a autoridade da coroa não tem autoridade sem acordo legal de que a coroa tem autoridade. Não há evidência material para o facto de que existe um acordo legal. Este facto já foi confirmado à autoridade do caso. Número tal, no dia 30 de maio de 2013 no tribunal. A coroa não tem poder de entrada, os oficiais de justiça da coroa não têm autorização de entrada. Está feito. Qualquer autoridade da coroa para, nos limites da propriedade, ir além desse ponto é um ato de guerra reconhecido. Quando esse acordo legal não existe, o oficial de justiça, que é apenas um oficial de justiça, não tem poderes de entrada, a menos que essa autoridade possa ser apresentada na forma de um acordo legal que deve conter 2 assinaturas a tinta úmida, uma das quais deve ser a sua. Estão a perceber? E nós temos muita gentinha desta, principalmente eu tenho visto imagens lá de Portugal em que eles estão a entrar e a arrombar as casas das pessoas e eu só me pergunto e eu espero que estes vídeos cheguem longe para que as pessoas que estão a sofrer esta injustiça acordem e façam alguma coisa, leiam este documento, leiam, releiam, porque chega, basta. Portanto, um oficial de justiça não tem poder de entrada sem o seu consentimento para fazê-lo e um ataque ao castelo é um ato de guerra reconhecido. Temos jurisprudência para apoiar este facto em que, por exemplo, o oficial de justiça foi esmagado na cabeça com uma garrafa de leite. O devedor é onde há prova da dívida. Não há prova de dívida, você não é um devedor. Pum. Eu disse-vos no início, nos outros episódios, que aqui é preciso tirar a vossa cabecinha das raças, das classes sociais e todas essas coisas. Nós somos homem ou mulher, ok? E todos nós sofremos de uma maneira ou de outra
estas injustiças e elas são perpetuadas de geração em geração, em geração, em geração. Cabe-nos a nós criar um mundo diferente para a geração que aí vem. Jurisprudência no Banco da Rainha do Reino Unido, o caso Vaughan versus Mackenzie. Se o devedor bater na cabeça do meirinho com uma garrafa de leite cheia, depois de fazer uma entrada forçada, o devedor não é culpado de agressão, porque neste caso o meirinho, não sei porque é que isto traduziu meirinho, estava lá ilegalmente. Se calhar vocês brasileiros que estão a ouvir, vocês percebem isto muito bem, né? Porque eu estou a ver que isto ficou traduzido para brasileiros, que cara maravilhoso. Se calhar devia estar a ler isto com um sotaque brasileiro. O que é que acham? Deixem lá aí nos vossos comentários. Ficava muito mais giro. Estava lá ilegalmente, da mesma forma que o reverendo Tucker em Hove Trial Center Crown Court, dezembro de 2012, se o devedor der uma bofetada no oficial de justiça, a bofetada, gosto, é melhor do que chapada, ou estalo. Se uma pessoa agredir um invasor que se recusou a sair, não é culpado de uma ofensa. Davis versus Lyle, em 1936. A licença para entrar deve ser recusada antes do início do processo de cobrança. Portanto, aqui estão os casos que vocês podem ir ver. Enviar uma negação do direito implícito de acesso antes que o oficial de justiça chegue com antecedência, e está aqui também nesta affidavit. Um oficial de justiça considerado um invasor é responsável por penalidades ilícitas e a entrada pode violar o artigo 8 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, se a entrada não for feita de acordo com a lei. Um devedor pode remover o direito de acesso implícito exibindo um aviso na entrada. Isso foi endossado por Lord Justice Donalds, no caso de Lambert versus Roberts, em 1981, e colocar tal aviso é semelhante a uma porta fechada, mas também impede que um oficial de justiça entre no jardim ou na garagem. Os devedores também podem remover o direito implícito de acesso à propriedade, dizendo-lhe para sair. Da mesma forma, uma pessoa que foi instruída a sair agora tem o dever de retirar-se da propriedade com toda a rapidez razoável devida. E se não o fizer, ela não estará mais agindo no cumprimento de seu dever e se tornará um invasor com qualquer cobrança subsequente considerada inválida e atrai uma responsabilidade sob uma reclamação por danos. Os oficiais de justiça não podem entrar à força em uma residência particular. A força excessiva deve ser evitada. Portanto, isto são tudo casos que, se quiserem ir ver, provas, factos e mais factos. Um devedor, e atenção que a palavra aqui devedor, não é? O devedor só é devedor se houver a evidência física de que há uma dívida que foi acordada por ambas as partes. O devedor pode usar uma quantidade ilegal de força para resistir a um oficial de justiça de ganhar entrada. Outro ocupante das instalações ou um funcionário também pode seguir estas etapas. Também é errado e seria uma tentativa de entrada forçada apesar da residência. Os oficiais de justiça não podem aplicar força a uma porta para obter entrada e, se o fizer, não estará a cumprir o seu dever. Um oficial de justiça não pode encorajar um terceiro a permitir o acesso do oficial de justiça a uma propriedade, isto é, trabalhadores dentro de uma casa. O acesso por esse meio torna a entrada ilegal. A casa do devedor e todos os edifícios dentro dos limites das instalações estão protegidos contra a entrada forçada. Um oficial de justiça não pode encorajar terceiros a permitir o acesso do oficial de justiça a uma propriedade. Isto até pode ter a ver com eles chamarem a polícia e pedirem que venha um senhor daqueles para abrir as portas de um chaveiro, ou o que é aquela coisa. Os três estão a cometer irregularidade e os três podem ser penalizados por isso. Não nos vamos esquecer que estamos a falar de 3 corpos, tira-lhes as fardas, tira-lhes as coisas, são corpos e cada corpo tem que ser responsável pelas suas
próprias decisões. Para e corrige, para e corrige. Para de olhar para as outras pessoas e acharem porque elas têm uma farda que elas são alguém superior a ti. Nunca, e a palavra tu entendes é uma palavra que contém muito poder e quer dizer que tu te submetes a estar abaixo de. Não, eu compreendo, eu não entendo, ok? Portanto, contraste, um oficial de justiça pode pular um muro ou cerca ou andar por um jardim ou quintal desde que nenhum dano ocorra. Não é desprezo agredir um oficial de justiça tentando escalar um portão trancado após ter sua entrada recusada. Se um oficial de justiça entrar à força, ele estará lá ilegalmente e você poderá tratá-lo como um invasor. Um devedor não pode ser processado se uma pessoa entrar em uma propriedade sem ser convidada e se machucar por não tinha o direito legal de entrar. Se um oficial de justiça enfiar a bota na porta de um devedor para impedi-lo de fechar, qualquer cobrança feita posteriormente não é válida. Se um oficial de justiça se recusa a deixar a propriedade após ser solicitado a fazê-lo ou começa a tentar forçar a entrada, ele está causando distúrbio, mas não é razoável para um policial prender o oficial de justiça a menos que ele faça uma ameaça. A mera presença do oficial de justiça ou de uma empresa terceirizada que esteja engajada em um ato de guerra reconhecido é uma transgressão ao castelo e é razoável que um policial prenda o oficial de justiça quando houver um ato de guerra reconhecido. Se o oficial da polícia não prender o oficial de justiça a pedido, o oficial da polícia é culpado à revelia de um crime contra a legislação, que é o crime de malficência em um cargo público. O policial também é culpado por omissão de um ato fraudulento, pois está de plantão e sendo pago por sua inação. As penas previstas na legislação para estes crimes são as seguintes: 20 anos de reclusão pelo crime de malficência em um cargo público e de 7 a 10 anos de reclusão pelo crime de fraude nos termos da legislação atual, pela qual o policial é culpado, porque o policial, meus caros amigos, deve ter em conta que ele jurou proteger o povo e defender e praticar a paz. Portanto, se ele não está a defender a nós e está a defender os outros, ele, meus amigos, já está errado. Portanto, isto aqui agora é um documento que vocês podem aplicar, portanto podem tirar este documento e tirar fotocópia deste documento e plastificá-lo e podem ter na portazinha da vossa entrada, porque isto dá notícia de que, meus amigos, alto e para o baile. Aviso legal ao oficial de justiça ou empresa terceirizada. Aviso ao agente é aviso ao principal. Aviso ao principal é aviso ao agente. Não ignore este aviso. Ignorar este aviso terá consequências. Aviso de remoção de direito de acesso implícita desta hora em frente e em perpetuidade. Portanto, Carla Isabel, da Casa de Frederico, informa que fica implícito o direito de acesso ao imóvel dominado, 29A da Avenida, minha área, e as áreas circundantes, juntamente com todas as propriedades associadas, incluindo, mas não se limitando a, qualquer meio de transporte privado em relação ao seguinte. Observe também que a terra conhecida como Inglaterra tem tradições históricas e qualquer transgressão deste aviso será tratada de acordo com as tradições desta terra, onde é reconhecido, atenção que é tradições, são tradições, ok? Onde é reconhecido que a casa do inglês é o seu castelo e quaisquer transgressões sobre essa propriedade também são um ato de guerra reconhecido. É reconhecido que um estado de guerra foi declarado por você, portanto deixa a batalha começar. Eu, uma mulher que tem um estatuto reconhecido por descendência natural, de acordo com as tradições deste terreno, sendo Carla Isabel da Casa de Frederico, reivindicar direito irrevogável de legítima defesa e de proteger a casa da família de Frederico, castelo e seu conteúdo, mas não limitado a e áreas circundantes.
Quaisquer transgressões serão tratadas com o uso da força considerada necessária a critério da Casa de Frederico. Você recebeu um aviso legal, sua segurança pessoal e a segurança de quaisquer agentes podem ser comprometidas se você ignorar este aviso legal. Sem trimestre dado, nada nos impedirá de defender a nossa vida, a nossa casa de família, que é o meu castelo, e tudo o que está dentro dela. Todos os direitos naturais e alienáveis reservados, conforme reconhecidos pelas tradições históricas desta terra. Você recebeu aviso legal sem má vontade ou irritação, por e em nome de... E chegamos aqui a uma parte interessante, que é o anexo H. Estão preparados? Minuto de silêncio, porque eu vou ver as vossas cabecinhas já e todas a baterem. Tim, 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 tim. Ok. A hipocrisia do processo eletivo do voto secreto. Temos realmente um processo eleitoral válido? O governo é realmente governo do povo para o povo? Somos todos membros do público? Quais são os factos observáveis conhecidos? Ora, o que é uma eleição? Uma eleição é quando as pessoas elegem para os cargos os representantes que desejam representá-los no governo local e depois o Parlamento. Todo mundo sabe disso. Fazemos isso há décadas. O conceito é que nós elegemos de nós mesmos e isso é autogoverno do povo para o povo. É óbvio que qualquer idiota pode ver isso. O povo se elege e então o povo diz ao governo local o que quer e o governo local passa isso para o governo central. E, portanto, temos governo do povo para o povo e está tudo bem. É realmente isso que acontece? Será? Vocês ainda acreditam ou ainda vivem na Alice no País das Maravilhas depois de terem chegado até aqui? Não. Claro que não. Estou convosco. Ora, o voto secreto. Este é um processo válido. Bem, nós temos uma escolha de todos os conselheiros eleitos. Esta é uma escolha real. A primeira questão seria, onde estaria a caixa para colocar o belo do X, que indica nenhuma das anteriores. Então, como esta opção não está presente na folha de voto, de onde vem essa coleção de candidatos em primeiro lugar? 95% das pessoas não seriam capazes de responder a esta pergunta. Depois, há o próprio processo. As pessoas colocam um X em uma caixa para indicar uma escolha. Portanto, há apenas um senhor ou senhora X que votou em uma votação secreta. Mas antes tens que passar ali pelo polícia, não é? Dar o cartãozinho de eleitor, eu não sei porque eu nunca votei, mas tinha um, porque disseram que tinha que se ter um, que ele fica lá a dizer que, olha, aqui deste lado vieram X, portanto isto depois a gente vai andar aqui a jogar umas bolas e dizer que X mais X votou X, e o X mais o X votou X, e se eles nos perguntarem, a gente teve pessoal a vir votar, estás a ver? Yeah. Ora bem, embora ninguém saiba o que é que eu votei, mas, porque é secreto, mas, vivemos aqui num mundo da fantasia e eu acho a fantasia extremamente interessante, por isso é que eu nunca votei, porque eu acho que é, quer dizer, é estúpido. Porquê é que eu vou votar secretamente? Se eu quiser votar em alguém, eu não posso dizer eu votei em fulano ABC, partindo de um pressuposto que eu iria querer votar, partindo de um pressuposto que eu iria que alguém tomasse conta da minha vida, que eu não seria responsável o suficiente para tomar conta da minha vida. Não, mesmo assim, não. Onde está a responsabilidade? Quem foi que votou nesse voto secreto? Bem, isso seria o senhor ou a senhora X. O que acontece com todas essas folhas de voto após uma votação secreta? Eles não deveriam ser mantidos em registro público. Mas qual seria o ponto? Afinal, esta é uma votação secreta, não é? Então, a primeira pergunta é esta: onde está a evidência material de que alguém foi eleito para o cargo?
Se um eleito foi convidado a apresentar a prova material do facto de que foi eleito, então onde é que está a evidência material e responsabilidade? Como os eleitos podem provar apresentando provas físicas que foram eleitos? Onde está o registro público e para o registro público? Em que a repartição pública essa evidência possa ser vista. O nosso atual primeiro-ministro pode apresentar evidências materiais do facto de ter sido eleito? Não, ele não pode. Então ele está lá a fazer o quê? Quem é que meteu lá? O processo de deseleição. O que é isso? 63,5 milhões de pessoas nesta terra podem dizer e saber como é o processo eletivo, mas não um dos 63,5 milhões de pessoas podem dizer ou saber o que é o processo de não eleição, como isso representa a escolha do povo. O facto é que não há processo para destruir alguém do cargo depois de eleito. Como é que esse governo do povo para o povo, onde não há processo conhecido para cancelar a eleição de um oficial de Estado? Gente, ok? O público e o privado, lembram-se que eu já falei disto várias vezes. É consenso geral que as pessoas desta terra são o público. Isso está correto? Não, não está. Apenas aqueles que ocupam cargos públicos e que são pagos com erário público são membros do público. Portanto, o consenso geral de opinião está incorreto. Uma opinião não é um facto, uma crença não é um facto. Portanto, um consenso geral de opinião é um facto? Não, é uma opinião. Procuramos em todos os mapas de levantamento de artilharia por uma via pública, não encontramos nenhum. Então, onde é que está a evidência material de que existe uma via pública ou uma via pública? No entanto, há caminhos públicos para pedestres, designados para que os pedestres passem e voltem a passar, desde que os pedestres não obstruam o caminho público para pedestres. Também tivemos grande dificuldade em encontrar a Estrada das Rainhas. É uma crença comum de que temos o direito de viajar livremente pela rodovia da Rainha, mas por mais que possamos viver, não podemos encontrar a rodovia da Rainha em nenhum mapa de levantamento de artilharia. Esperávamos localizar a rodovia desta rainha, como se tivesse o direito de viajar gratuitamente. Poderíamos viajar pela rodovia desta rainha sem qualquer restrições de velocidade. Além disso, também poderíamos ter cobrado da rainha as despesas de viagem, pois estamos viajando na rodovia da rainha de graça, pois sempre há uma despesa durante a viagem. Mas depois de consultar todos os mapas de pesquisa de artilharia, infelizmente não havia nenhuma rodovia da Rainha a ser encontrada. Portanto, não há nenhuma evidência material para apoiar o consenso geral de opinião do povo de que existe algo como a rodovia da Rainha. Portanto, o consenso geral de opinião está incorreto. Então, existe uma via pública. Esta via pública seria uma via pública se fosse uma via pública designada apenas para os membros do público, na folha de pagamento pública que circula. Então, qual das estradas neste terreno é uma estrada pública designada pura e especificamente para o propósito do uso público? A maioria das pessoas são particulares que não são pagos com o erário público. Se você não desempenha uma função pública, então não é um membro do público. Existe algo como o público. É bastante claro a partir do reitor excelentíssimo discurso de Sir Jack Bitson na Universidade de Direito de Nottingham, em Trent, e a definição de um Estado pela London School of Economics de que um Estado é uma empresa privada, pelo anexo C. A evidência material dos factos é que a evidência material de que não existe público e de que o consenso geral de opinião está novamente incorreto e não existe público. Mais uma vez, isso é uma crença e não um facto. Então, temos um processo eleitoral válido e isso tem alguma credibilidade válida. A resposta é simplesmente não. Vamos resumir os fatos. Não existe um processo de deseleição. Apenas o senhor e a senhora X votaram sem prestação de contas.
Não há nenhuma evidência material a ser apresentada e para o registro público de que houve uma eleição sem responsabilidade. Nenhum funcionário eleito em um cargo público pode apresentar qualquer prova material do facto de ter sido eleito. Não há cargo público, pois o escritório é de uma empresa privada, veja o anexo C. A política privada da empresa pública-privada não tem autoridade ou obrigação legal, de acordo com a definição legal do Estatuto do Governo da empresa privada, quando há uma exigência de consentimento legal dos governados, veja o anexo B. Não há obrigação legal para os eleitos de agirem de acordo com os desejos do povo, sem responsabilidade. O gabinete do judiciário é um subscritório de uma empresa privada, veja o anexo C. Temos um governo eleito pelo povo para o povo, onde esse governo tem responsabilidade e prestação de contas ao povo? A resposta é não, não temos. Estes são os factos registrados e para o registro. E se vocês me conseguirem trazer evidências de que existe factos para desacreditar tudo o que esteja aqui neste documento, pois eu terei todo o prazer em ver e reler. Eu, até à data, fiz a minha pesquisa e não encontrei absolutamente nada a não ser mais informação que me dava a entender de que aquilo que está aqui neste documento é a mais pura das verdades factuais e que as evidências são mais que muitas. Ora bem, dito isto, eu agora quero partilhar convosco, eu sei que este está a ser longo, mas porque eu queria cobrir o máximo possível deste documento para que fosse, para que ficasse assim mais compactuado. Agora, quero-vos levar, como eu vos tinha dito no início, quero-vos levar aqui à página do, portanto, do Facebook, não é? Se chama Security by Way of Aline. Aline é uma penhora, sim, uma penhora. Ok. E eu queria vos trazer até aqui porque ontem nós estivemos a ver aqui algo que eu achei interessante. Onde é que há? É assim, e se vocês se fizerem, se associarem a esta página, vocês vão, podem falar com o Baron, se falarem inglês. Ele é uma pessoa extremamente acessível. Se não lhe forem com estupidez, ele é uma pessoa extremamente acessível. E ele diz as coisas nuas e cruas porque ele já está nisto há 12 anos e obviamente ele já ouviu tanta porcaria, tanta merda que ele já nem tem paciência para tanta coisa que ele diz. Ok, eu vou-vos mostrar particularmente este daqui, em que alguém lhe fez uma pergunta e que diz o seguinte: como é que este treinamento está relacionado com a Carta Magna de 1215 e o artigo 61? Eu vou-vos ler a resposta dele, porque a resposta dele eu não a consigo pôr nas minhas palavras tão bem quanto ele as põe nas dele. E diz assim, ora, o affidavit que está na secção dos fecheiros é um documento dos dias de hoje. É agora, está aqui, eu tenho o meu, ele tem o dele e outras pessoas já têm os seus. E não um documento com 800 anos, não é? E cheio de merda. Claro que, inclusivamente, tu nunca assinaste esse mesmo documento e fazer uma reclamação sobre
sobre o artigo 61 é cometer um crime de fraude porque tu nunca assinaste a Carta Magna em 800 anos. Então, este affidavit é 7,5 bilhões de vezes mais poderoso do que a própria Carta Magna. E tu, whatever that person is, nunca assinaste o acordo legal concordando que querias ser governado. Nem tu, nem os 7,5 bilhões de pessoas que estão a habitar este planeta, e este é o caso que eu ganhei há 7 anos, em 2013. Portanto, tudo aquilo que vocês viram nesta documentação é aqui este senhor que ganhou, que eu acho que ele é super pitoresco. Agora, isto é tão simples como qualquer um pode dizer. Portanto, o que é que há mais para dizer em relação a isto? E eu acho esta imagem está espetacular, e eu acho que ele é uma pessoa espetacular, e a quantidade de informação que ele tem é tipo, eu aconselho-vos vivamente a verem. Eu acho que se vocês puserem isto, há de haver aqui alguma parte em que diz traduzir, e vocês conseguem ter isto tudo traduzido, que se calhar é capaz de ser mais fácil. Ter atenção que ele é disléxico, portanto ele escreve, a mente dele trabalha muito mais rápido do que a mão consegue escrever, e tudo aquilo que ele diz é que a caneta é o sabre do mestre Jedi, porque é mesmo isso. Vocês nunca mais vão assinar nada sem terem a noção do que é que estão a assinar. Vocês nunca mais vão entrar em contrato com outras pessoas sem saber o que é que está a vir daquele lado. Isto particularmente com os bancos, como vocês puderam ver neste episódio. Okay? Eu deixo-vos, vou continuar a fazer, a continuar a seguir este raciocínio e tentar agora, então que já vimos o documento, que vocês já conseguiram perceber o que é o documento, eu vou-vos levar a conhecer outras pessoas que têm trabalhado com este documento e que têm feito a execução deste documento, até porque quanto mais a gente souber, melhor a gente consegue dar a volta e tirar a venda da nossa cara. Já sabem, beijo na piroca, minha gente! Vamos lá, embora! Vos beijo no próximo episódio. Bye!